Força-tarefa da Lava Jato cumpre em São Paulo mandado de prisão contra doleiros na Operação Câmbio Desligo 2. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de ações que tratam de índices de correção monetária de dívidas do poder público. A decisão de hoje pode impactar em cerca de 90 mil processos com este pedido, que tramitam na Justiça. Justiça do Mato Grosso faz atendimento em casa para agilizar processo de combate à violência doméstica. A audiência na casa da dona Firmina foi uma das agendadas durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Conciliação, arbitragem e mediação agora são temas obrigatórios nos cursos de Direito. As escolas de Direito terão 2 anos para se adaptar à portaria do MEC. Olá, boa tarde. Boa tarde. Operação Câmbio Desligo 2. O desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu mais gente nesta quarta-feira. E quem traz os detalhes dessa operação é a repórter Daiane Garcês. Oi, Daiane, boa tarde para você. Conta pra gente, os agentes da polícia e do Ministério Público estão nas ruas desde cedinho, é isso? Bom dia, Rafaela, Cadu e a todos que acompanham a TV Justiça. Exatamente isso. Agentes da Polícia Federal e representantes do Ministério Público Federal cumpriram na manhã desta quarta-feira em São Paulo mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Nesta fase da operação, os alvos são 4 doleiros. São 4 doleiros citados nas delações premiadas de Vinícius Claret, o Juca, e também Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Eles teriam dito que essas pessoas presas hoje, elas participaram do suposto esquema de evasão de divisas, corrupção e lavagem de dinheiro, chefiado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Vale ressaltar que a Operação Câmbio Desligo ela é um desdobramento da Operação Lava Jato, começou em maio do ano passado e prendeu 30 pessoas em 4 estados. Em geral, doleiros que teriam movimentado cerca de R$1,5 bilhão em 52 países. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Daiane. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado pela 29ª vez. Segundo o Ministério Público Federal, além de Cabral, a denúncia inclui Regis Fichtner, secretário da Casa Civil, e o coronel da PM, Fernando França. Todos são acusados pelo crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de ações sobre os novos índices de correção monetária e juros de mora que devem ser aplicados a dívidas de governo com cidadãos ou empresas. Em 2017, o STF decidiu que a correção seria pelo IPCA-E, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Agora, os ministros do Supremo vão definir a partir de quando começa a valer a mudança. Na prática, o cidadão ou empresa que tem dinheiro a receber de entes públicos deverão ter o valor do pagamento atualizado quando a dívida for quitada. A decisão de hoje vai impactar em cerca de 90 mil processos com este pedido que tramitam na Justiça. O IPCA-E foi apontado pela Corte como sendo o mais adequado para recompor as perdas. O ministro Luiz Fux, relator do caso, afirmou que este índice deve ser aplicado em processos apresentados a partir de março de 2015 e que ainda não tivessem transitado em julgado. O ministro Marco Aurélio apresentou divergência. Já o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. E agora vamos conferir outras pautas, além dessa, que devem ser apreciadas pela Suprema Corte logo mais às 2h da tarde. Precatório é o primeiro tema da semana e da sessão desta quarta-feira, começando com uma sequência de embargos de declaração em recurso extraordinário no qual se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações da Fazenda Pública. Tema semelhante ainda na pauta com 2 embargos de declaração contra a decisão que declarou inconstitucional o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção para compensação de débitos em precatórios também da Fazenda Pública. Uma ação direta de inconstitucionalidade trata do uso da taxa referencial, a TR, para atualização monetária também impostas à Fazenda Pública. Bloqueio de valores para pagamento de verbas trabalhistas está em debate em 2 referendos em medida cautelar em 2 ações. A primeira, referente a valores bloqueados em contas do metrô do Distrito Federal, e a segunda, de contas da Emater do Pará.
Direito econômico é o tema seguinte, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a mudança do IPC para TR como índice para operações de crédito rural contratadas junto a instituições financeiras. Tribunal de Contas fecha os temas do dia com 2 ações contra emendas à Constituição do Estado de Roraima, que tratam da atuação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julga hoje habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O ex-governador foi preso no ano passado, ainda durante o seu mandato, na Operação Boca de Lobo. Ele é acusado de embolsar, junto com outros acusados, 40 milhões de reais em propina. Para o Ministério Público, Pezão deve responder preso pelo crime de corrupção. Além de Pezão, terão os habeas corpus julgados Marcelo Santos Amorim, o Marcelinho, que é apontado como operador do esquema, e os empresários César Amorim e Luiz de Amorim, que, segundo o MPF, teriam organizado o pagamento de propina através de falsas prestações de serviço. O Superior Tribunal de Justiça mantém revogação da prisão preventiva do ex-governador André Putinelli. O ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, e o filho dele, André Putinelli Júnior, haviam sido presos em julho do ano passado no âmbito da Operação Lama Asfáltica. A investigação apurou crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os delitos eram supostamente praticados por meio da manipulação de contas do Instituto Ícone, fundado pelo filho do ex-governador, para dar aparência de legalidade a valores que teriam sido obtidos de forma ilegal por André Putinelli. A prisão foi decretada pela primeira instância, considerando que os envolvidos estariam ocultando provas e que continuaram a cometer o crime de lavagem de dinheiro. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a prisão para dar prosseguimento à instrução criminal. Mas, em dezembro, a ministra Laurita Vaz, em decisão liminar que revogou a prisão preventiva, disse que o argumento utilizado para manter o decreto prisional foi enfraquecido com o encerramento das atividades do Instituto Ícone. Agora, os ministros da 6ª turma confirmaram a liminar e estabeleceram medidas cautelares para substituir a prisão do ex-governador e do filho dele. O colegiado determinou a proibição de manter contato com os demais investigados e a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica relacionada aos delitos. E a seguir, juiz vai ao encontro de vítimas de violência doméstica no Mato Grosso. Para tentar, de alguma forma, minimizar o sofrimento e atender as demandas, das vítimas de violência doméstica. O ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos é o novo presidente do Superior Tribunal Militar. A vice-presidência fica a cargo do ministro José Barroso Filho. A cerimônia de posse foi nesta terça-feira na sede do tribunal em Brasília. Autoridades como o presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, vieram prestigiar a gestão que se vai e a que se inicia. Marcos Vinícius Oliveira dos Santos vai conduzir a corte até 2021. O Superior Tribunal Militar é composto por 15 ministros, entre civis e militares. A cada 2 anos, há um rodízio entre o ministro mais antigo de cada força e o civil, que ainda não tenha ocupado a presidência. A gestão do então presidente José Coelho Ferreira foi marcada pela economia de gastos e valorização dos servidores do Superior Tribunal Militar. Economizamos por volta de 25% das diárias, mesmo tendo equipes viajado pelo Brasil inteiro no ano de 2018, implantando o EPROC. Mesmo assim, economizamos 25%. Economizamos 19% em passagem, mesmo com essas viagens dessas pessoas. Então, foi uma economia, uma racionalização, um melhor emprego do dinheiro público. Para o recém-empossado presidente, o desafio de promover uma justiça militar da União eficiente será bem conduzida com os esforços de todos. Agora mais 2 anos pela frente, espero trabalhar com os tribunais superiores, que isso facilita muito a nossa gestão, e com o apoio dos juízes que estavam aqui hoje todos, juízes da segunda instância e da primeira instância principalmente. A Justiça Militar é uma senhora de 211 anos, não é?
mas ela é moderna por tradição. Então, qual é o desafio dessa nova gestão? Promover sinergia, né? Nós só somos hoje porque fomos ontem e seremos muito mais amanhã. O Tribunal Superior Eleitoral reverteu a cassação do prefeito de Casa Branca, em São Paulo. Na mesma sessão, o plenário determinou a realização de novas eleições na cidade paulista de Floreal. O ministro Edson Fachin apresentou voto vista para o recurso de Marcos César de Paiva Aga, prefeito de Casa Branca, em São Paulo. O Tribunal Regional Eleitoral Paulista considerou que houve abuso de poder econômico em uma doação de R$60 mil feita por uma sobrinha de Marcos César. Isso porque a movimentação bancária não tinha sido registrada na declaração de bens do então candidato. O ministro Fachin entendeu que a conduta não deveria levar à cassação do mandato. A irregularidade se mostra apta a gerar a desaprovação das contas do candidato, mas não a configurar a hipótese de abuso de poder econômico, razão pela qual estou acompanhando a divergência a fim de prover o recurso especial para reformar o acordo e julgar improcedente os pedidos veiculados na ação de impugnação de mandato eletivo. Em outra decisão, o plenário confirmou a cassação de João Manuel Castilho e Gilberto Grande, prefeito e vice de Floreal, também em São Paulo. Eles eram acusados de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político pela distribuição de próteses dentárias em troca de votos durante a campanha eleitoral. A presidente do TSE e relatora do caso, ministra Rosa Weber, considerou que a distribuição das dentaduras foi comprovada. Ao concluir pela efetiva prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder político econômico pelo oferecimento de próteses dentárias pelos recorrentes, bem como pela utilização da estrutura da administração pública para a prática dessas ilicitudes, assentou o Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral manteve ainda a inelegibilidade de Carleone Júnior de Araújo e Cláudio Fernandes Aguiar, ex-prefeito e ex-vice-prefeito da cidade de Frecheirinha, no Ceará. Eles foram cassados pelo TRE do Estado por entregar cestas básicas e realizar propaganda irregular em festas tradicionais da cidade. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, de que houve irregularidade durante a campanha de 2016. A cidade de Frecheirinha já teve eleições suplementares em 2018. Elton Luiz Aguiar Júnior foi eleito para comandar o Executivo Municipal. Ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha e agilizar o andamento dos processos relacionados à violência doméstica e familiar. Esse foi o objetivo da 13ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, realizada pela Justiça em todo o Brasil. Em Cuiabá, uma das audiências que estavam agendadas foi realizada na Casa da Vítima. Um rosto que tem sinais de uma vida marcada pelo sofrimento. E agora, na velhice, se tornou mais uma vítima de violência doméstica. Foi agredida e ameaçada pelo próprio filho. Mas a dor e a tristeza causadas pela agressão se misturam a outros sentimentos, os de uma mãe. O caso chegou ao judiciário e, para garantir o depoimento da vítima, o juiz Jefferson Quinteiro, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá, se deslocou até a casa dela, acompanhado de representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Mas em que situações isso acontece? Quando a pessoa está doente e realmente impossibilitada de comparecer ao fórum. Aí não é a primeira vez que eu faço isso, né? Outras situações já fizemos no interior do estado de ir até a casa da testemunha para colher o depoimento dela na casa dela. A audiência na casa da dona Firmina foi uma das agendadas durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa, cujo objetivo é agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Se já fazemos com maior empenho, nessa semana o empenho é maior ainda, né? Para tentar, de alguma forma, minimizar o sofrimento e atender as demandas, né, das vítimas de violência doméstica. E para falar mais sobre essa questão do combate à violência doméstica que vimos agora na reportagem, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Daniela Borges. Muito obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Rafaela, boa tarde, Cadu.
Boa tarde a todas e a todos que estão em casa nos assistindo. Bom, como vimos na reportagem, é interessantíssimo esse tipo de ação em que o Judiciário, o Estado vai até a vítima, prestar apoio, mostrar que está acompanhando o caso ali e levar informação também, porque muitas vezes as pessoas confundem e associam a Lei Maria da Penha à violência física. Vai muito além, temos a violência psicológica, um rol extenso, é isso? Sim, a Lei Maria da Penha trata da violência em razão do gênero, tanto física quanto psicológica, sexual, moral, patrimonial. Então, a gente às vezes se apega muito à violência física, mas às vezes a violência psicológica, a violência moral, ela tem um efeito de destruir, às vezes, a identidade, a autoestima da mulher e causa um dano muito grave. A gente precisa também ter atenção e a compreensão, né, de que a violência tem essa abrangência. Na verdade, a Lei Maria da Penha, né, protege a mulher contra todas as formas de violência, não apenas física. Isso que nós vimos na reportagem agora a respeito do juiz fazer a audiência na casa da vítima, embora tenha sido algo pontual relativo a um evento, mas essa convivência, essa proximidade do magistrado e da justiça, a justiça indo até o jurisdicionado, ela também é importante, particularmente nesse caso da violência doméstica. Eu sempre acredito nisso, porque às vezes a gente se perde um pouco nos números, no processo, no papel. E toda vez que a gente tem um caso de violência contra a mulher, é uma pessoa que foi vítima de violência. Então, quando a gente tem ações como essas, a gente pode, de fato, construir uma justiça mais efetiva, quando a gente, de fato, vê o que aquilo significa na vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, também para o cidadão, para a cidadã, ela também se sente mais próxima do judiciário, ela consegue perceber mais que o Estado chega até ela. Então, acho uma iniciativa incrível e que deveria ser multiplicada. Bom, a Lei Maria da Penha de 2006, agosto de 2006, quase 13 anos depois, qual o maior desafio para dar efetividade a essa lei que trouxe inúmeros avanços? A Lei Maria da Penha é exatamente isso, foi um conjunto de avanços e a gente hoje enfrenta o desafio de dar efetividade a lei num nível que, de fato, a gente reduz os números de violência contra a mulher no Brasil. E eu acredito que um dos pontos centrais é a questão da medida protetiva. A Lei Maria da Penha trouxe o avanço da regulamentação da concessão de medidas protetivas pelo Poder Judiciário, muito importante. Mas o que a gente verifica é que, muitas vezes, a mulher, mesmo sob a proteção da medida protetiva, sofre a violência, né? E, muitas vezes, até casos de feminicídio, tem sua vida ceifada. Então, esse é um desafio. A gente verifica em alguns estados já algumas iniciativas de políticas públicas no sentido de tentar garantir que essa medida protetiva seja mais eficaz. Como, por exemplo, o botão do pânico, tornozeleiras. E a gente já tem alguns números em alguns estados mostrando que talvez seja, né, caminhos para que a gente possa ter essa proteção saindo da decisão do juiz, ou seja, o juiz dá a proteção, mas que ela efetivamente seja eficaz, porque a segurança pública consiga garantir que, de fato, o agressor não se aproxime da vítima. A doutora faz parte do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. E temos uma novidade exatamente com relação à questão da classe, da categoria, sim, em relação a essa questão da violência contra a mulher. É uma súmula, é uma novidade que nós temos, sim, que prevê um determinado critério em relação aos advogados. Do que é que se trata? A OAB, ela aprovou uma súmula, o Conselho Federal da OAB aprovou uma súmula na segunda-feira, então bem recente, na qual fica estabelecido que a prática da violência contra a mulher constitui um fator apto ao reconhecimento da inidoneidade daquele que pleiteia ser advogado, né? Independente da existência da instância criminal, de um processo criminal. Isso é muito importante. A gente entende que aquela pessoa, aquele bacharel em direito que pratica a violência contra a mulher, ele não tem, né, idoneidade para exercer a advocacia. Isso poderá ser reconhecido, claro, num caso concreto, né, assegurada ampla defesa e o contraditório, mas isso é uma demonstração de que todos nós precisamos estar comprometidos com a causa do combate à violência contra a mulher. E foi esse o objetivo da aprovação dessa súmula, né, que o Conselho Federal diz para as suas seccionais que a OAB está comprometida com essa luta, com esse combate à violência. E se cada um de nós fizer sua parte nas suas instâncias,
a gente vai poder contribuir para uma realidade melhor no nosso país em relação ao tema. E a OAB, claro, não poderia ficar de fora. Obrigada pela entrevista, doutora Daniela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E no próximo bloco, mulher reclama nas redes sociais sobre serviço estético e justiça decide que ela terá de pagar indenização à profissional. A conclusão da justiça foi de que as postagens na rede social ultrapassaram a realidade dos fatos. A atitude foi considerada imprudente por desqualificar o trabalho da autora. A Justiça Gaúcha manteve a condenação de uma consumidora que, insatisfeita com o resultado de um procedimento estético, falou mal do serviço prestado nas redes sociais. Os magistrados consideraram que a cliente ofendeu a honra da profissional. A autora ingressou com uma ação judicial contra uma cliente que, insatisfeita com o início do trabalho de micropigmentação de sobrancelhas, passou a reclamar da profissional no Facebook. Após a realização da primeira etapa do procedimento estético, a cliente começou a se queixar do resultado, encaminhando mensagens pelo aplicativo WhatsApp. A esteticista esclareceu a necessidade de aguardar 30 dias para o retoque. A cliente não teria sido paciente e continuou encaminhando mensagens e postou nas redes sociais textos sobre sua insatisfação. A conclusão da justiça foi de que as postagens na rede social ultrapassaram a realidade dos fatos. A atitude foi considerada imprudente por desqualificar o trabalho da autora, o que configurou abalo aos direitos da personalidade dela. A ré foi condenada a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$2.000. Ela recorreu da decisão. O relator, juiz de direito da 4ª Turma Recursal Cível do Rio Grande do Sul, Fábio Vieira Hert, manteve a sentença. Uma nova portaria do Ministério da Educação determina que instituições de ensino superior incluam nas grades curriculares dos cursos de Direito os temas conciliação, arbitragem e mediação. O Brasil tem quase 900 mil estudantes de Direito distribuídos por mais de 1.300 faculdades. E esses cursos, na grande maioria, estimulam a chamada cultura da judicialização. Ou seja, ensinam aos futuros advogados que, em caso de conflito, o único caminho para o cidadão é acionar a justiça. As soluções negociadas, a conciliação, a mediação e a arbitragem, são praticamente esquecidas. O que a gente tem que entender, o que os alunos têm que entender, é que a judicialização de conflitos não é a única forma de você conseguir obter uma solução justa, entende? Então, para mim, com certeza, é muito válido implementar essa matéria em todas as faculdades para exatamente o aluno saber atuar nessa situação da conciliação. O CNJ estimula a pacificação de conflitos e trabalha por uma mudança de rumos desde a década passada. E ao lado da OAB, foi o responsável por sugerir ao Ministério da Educação a portaria 1351 do ano passado. A medida torna obrigatórias as disciplinas sobre conciliação, mediação e arbitragem nos cursos de direito de todo o país a partir deste ano. Um dos principais objetivos é reduzir o número de processos e deixar o Poder Judiciário livre para agir nos casos mais complexos. Um processo desse, que estaria tramitando dentro do Poder Judiciário, ele levaria, claro, tendo em vista a forma procedimental de prestação de assistência jurisdicional do Estado, ele levaria 1 ano, 2 anos para ser dada uma decisão final. Na mediação e arbitragem, a lei permitindo que as partes possam escolher a forma de andamento dos procedimentos, isso pode ser resolvido em 3 meses, em 5 meses, em 4 meses. As escolas de direito terão 2 anos para se adaptar à portaria do MEC. Esta faculdade de Brasília é uma das pioneiras desta mudança. Oferece as disciplinas de conciliação, mediação e arbitragem há 5 anos. E os alunos que já cursaram as matérias mostram que aprenderam a lição. Você está aprendendo uma nova técnica, uma nova forma de mediar conflitos, né? Então, você desafoga o judiciário, que hoje não é novidade para ninguém que está bem afogado em processo,
e você consegue resolver uma situação com um tribunal de arbitragem, de forma bem mais eficiente. Nos prepara para uma nova realidade, que é de resolver conflitos, litígios, que no judiciário passam-se anos e muitas vezes não tem uma solução que as partes se sintam satisfeitas, né? O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, defendeu nesta terça-feira o respeito ao judiciário. Ele participou da posse da nova diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre os empossados, o novo presidente, Felipe Santa Cruz, e o vice Luiz Viana Queiroz. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, também participou do evento. Nós temos que abraçar o Supremo Tribunal Federal, abraçar o Poder Judiciário brasileiro, que agora, nesse momento em que todos buscam o mínimo de estabilidade política, está sendo extremamente atacado. Esse protocolo dessa CPI, mais uma vez, é a prova de que esse país não aprendeu, presidente Itamar, que é com as crises que nós vivemos ao longo desses últimos 3 anos sob a presidência de Vossa Excelência. Nós temos que nos levantar e bradar, porque o que nós precisamos nesse momento é de estabilidade política, estabilidade econômica, para enfrentar as mazelas que a sociedade passa, para enfrentar as dificuldades que esse país tem a enfrentar. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você, até amanhã. E a gente tem um novo encontro logo mais às 14h no Direto do Plenário, com a transmissão dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Espero você. Até lá.